Recentemente, o Brasil inteiro ficou comovido com a situação dos moradores do Morro do Bumba, no Rio de Janeiro. Este é só um exemplo dos muitos que temos espalhados pelo Brasil e também pelo estado de São Paulo. Recentemente, o governo estadual realizou intervenções no Parque Estadual da Serra do Mar, justamente para prevenir famílias e o meio ambiente. Para tratar desse assunto tão delicado, o sindicato trouxe até você, corretor de imóveis, o diretor do Departamento de Gerenciamento de Emergências, o capitão da Polícia Militar, Tony Kassai. Capitão, é um prazer recebê-lo na TV O Corretor. Satisfação é toda nossa. Como prevenir essas ocupações irregulares do solo? Essa prevenção, essa fiscalização deve ser feita por parte da municipalidade. É o município que tem o poder de polícia administrativo para impedir essa ocupação desordenada dentro de áreas não edificantes, dentro de áreas de risco. E em função disso, é que só essa ação pública municipal é eficaz para evitar essas grandes populações que ocupam principalmente as áreas periféricas das grandes cidades. O que as administrações públicas então têm feito para tentar amenizar esses problemas? Algumas prefeituras têm desencadeado várias medidas preventivas para amenizar esse problema. Como, por exemplo, aqui na capital, a gente vê muitas obras de macrodrenagem, córregos sendo canalizados, os próprios piscinões, eles amenizam o problema das enchentes e inundações. São feitas várias obras de contenção de encostas, de muros, mas, no entanto, como se tratam de medidas estruturais de obras, envolve um volume financeiro muito grande. E é por isso que o problema ele se expande mais rápido do que a solução. Outras medidas, como medidas não preventivas, medidas de educação da população, também podem contribuir bastante, porque na medida em que o cidadão deixa de jogar o lixo nos córregos, outros objetos como geladeiras, pneus, motores de carro, sofá, ajuda bastante nesse processo de desassoreamento dos cursos d'água e ameniza o problema das enchentes e inundações. Com relação aos escorregamentos de terra, as populações precisam ser orientadas a não lançar água servida nos taludes, não jogar lixo nos morros, evitar plantação de bananeiras. Então são várias medidas educativas da própria população e as medidas públicas de obras que podem amenizar esse problema hoje no Brasil. Por que é tão difícil tirar as famílias dessas áreas de risco? Porque existe uma grande pressão social, principalmente nas grandes metrópoles, em função da necessidade de emprego, da sobrevivência, da renda socioeconômica muito baixa dessas pessoas. As pessoas de menor renda, as famílias de menor renda acabam sendo levadas nas periferias e essas áreas de encostas, de taludes, de morros, são áreas com menor valorização imobiliária. Por isso que essas áreas normalmente são ocupadas por essas famílias que têm uma menor possibilidade financeira. E essas comunidades se tornam muito vulneráveis porque essas submoradias, na verdade, elas não são construídas de acordo com as normas técnicas oficiais da engenharia civil. Então não segue parâmetro nenhum de construção civil. Por isso que nas chuvas mais intensas, essas casas, sendo muito frágeis, elas sofrem problemas com desmoronamento, escorregamentos de terra. E o próprio corte nesses taludes, nesses morros, é feito sem técnica nenhuma. Por isso que facilita e contribui sobremaneira para que existam grandes catástrofes em períodos de chuva mais intensos. Nós temos como mensurar o impacto ambiental causado por essas ocupações? Com certeza. Os técnicos do meio ambiente, eles têm como mensurar a destruição da vegetação nativa, a própria alteração da geologia e do relevo ambiental, a contaminação das águas, tudo isso é mensurável, né? E diga-se de passagem, muitas vezes é um processo irreversível, né? Então, uma vez ocupado, existe esse grande complicador da necessidade de habitação dessas famílias de baixa renda e a falta de oferta no mercado de imobiliário propriamente dito. Agora, além desses problemas causados, quais são os outros problemas que essas famílias enfrentam nessas áreas? Bom, hoje é presente a violência urbana nessas áreas favelizadas, né, como o narcotráfico, tem muito problema de infraestrutura pública, que seriam os hospitais, problema de saúde, problema de saneamento básico de sistemas de esgoto,
problemas de transporte, educação, quer dizer, é uma somatização de problemas, né? E nesse ínterim, além de tudo isso, a gente percebe alguns comportamentos da própria comunidade em que mesmo sendo famílias inteiras são removidas para conjuntos habitacionais promovidas pelo próprio Estado, pelo governo. No entanto, essas famílias, ao adquirirem uma unidade habitacional, elas retornam para essas áreas de favela, vendem a unidade habitacional que conseguiu gratuitamente em função de ser um morador de área de risco, vendem esse imóvel para terceiro, para outro popular, né? E retornam para essas áreas de risco, tornando-se verdadeiras vítimas profissionais, né? E agora, como que a gente pode... Você já deve ter passado por diversas situações como essa, mas como que se lida com uma situação de embargo e demolição de obras? Embargo e demolição de obra é um poder de fiscalização e a competência do município. O município, através do seu departamento de obras particulares e obras públicas, é que pode expedir um alvará de demolição e de embargo de obra. No entanto, muitas vezes depende-se de decisões judiciais, em que comunidades mais organizadas ingressam com ações liminares para que elas não sejam removidas, porque uma vez instalada aquela moradia, passa a ser de domínio particular. Então muitas vezes a prefeitura depende de decisão judicial para que as ações de demolição possam ser efetuadas nessas áreas de risco. E muitas vezes é um processo moroso, não é uma questão assim tão simples. Nós temos comunidades aí, por exemplo, nos bairros Cota, lá da Serra do Mar, que nós estamos falando em 14 mil pessoas. Não é simplesmente demolir e embargar a obra. A questão social é onde colocar essas famílias em local seguro. Precisa haver um programa habitacional amparando essas famílias. Porque 14 mil pessoas você não pode deixar simplesmente ao relento e jogadas à própria sorte. Então é um processo que custa dinheiro, é um processo caro, envolve questões judiciais e muita negociação com a comunidade, porque elas já estão instaladas. E o mercado imobiliário? O quanto sofre o mercado imobiliário com tudo isso? Eu vejo da seguinte maneira, né? O mercado imobiliário, nessas áreas que são afetadas por desastres naturais, principalmente inundações, enchentes e escorregamentos de terra, naturalmente existe uma desvalorização imobiliária. Nós temos até casos práticos em municípios do interior em que muitas residências, moradias foram instaladas ao longo de áreas de várzea, em que o rio naturalmente ocuparia em períodos de chuva mais intenso. Para verificar até que ponto esses rios chegavam, as águas chegavam, a prefeitura começou a demarcar nos postes com tinta, pintar, né, e marcos de concreto para indicar que naquele ponto já era uma área inundável. Só que isso gerou um calor, um transtorno muito grande com a população. A população não viu aquilo com bons olhos, porque era um marco que naturalmente desvalorizava o imóvel da pessoa, do proprietário, porque indicava que a inundação das águas poderia atingir aquela casa. E é claro que ninguém gostaria de comprar um imóvel instalado nesse tipo de local, né? O mesmo efeito nós verificamos assim, não só na cidade de São Paulo, nós verificamos em muitos municípios de Santa Catarina, que em 2007 sofreu muito com as fortes chuvas e com processos de escorregamento de terra e de massa assim, bastante intensos, né? E como que o corretor de imóveis pode ajudar? Bom, o profissional do setor imobiliário que faz a negociação do imóvel, primeiro ele pode ajudar e contribuir bastante com a sociedade a partir do momento que ele não participa de loteamentos irregulares e a venda de imóveis em áreas de risco dentro da municipalidade. Acho que essa é a grande contribuição. Se ele não vislumbrar somente o lucro, mas vislumbrar o seu papel social, que é a comercialização de imóveis instalados em locais seguros, já contribui bastante com a sociedade. Eu acabo de conversar com o capitão da Polícia Militar, Tony Kassai. E corretor, eu vejo você na semana que vem. Até uma próxima.